Olá, uma boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Iniciando essa transmissão aqui pelo meu Instagram e logo pelo Instagram do professor Cláudio Visto É, onde vamos tratar sobre aposentadoria ao deficiente, como fazer um bom requerimento. Tema bastante atual aí. Eu estou vendo a entrada aqui de alguns colegas. Olá, Rosana, Karen, sejam bem-vindas. Olá, Vicky Nascimento, boa tarde. Valéria, seja bem-vinda. Ivone, Eliane. O pessoal vai entrando, eu estou aguardando a vinda do professor Cláudio. Que é analista do Seguro Social no INSS, São Paulo. Professor de Direito Previdenciário também. Para a gente tratar desse tema tão peculiar, né, na seara administrativa. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? É tratar justamente das particularidades administrativas da aposentadoria ao deficiente, né? Uma prestação da Previdência que tem dois mundos, né? O mundo da via administrativa e o mundo da via judicial. Talvez poucos benefícios tenha-se assim uma dicotomia tão grande quanto, na minha visão, pelo menos, a aposentadoria ao deficiente. Tudo por causa, talvez, da perícia, né? A perícia biopsicossocial. Vamos falar dela hoje também. Olá, Paulo. Ó, já vejo a presença aqui do professor Cláudio. Já vou convidá-lo aqui para não... Cláudio, alguns segundos. Espero contar com a sua presença. Olá. Aí. Tudo bom? Tudo bom, professor Alexandre? Tudo ótimo. Que prazer, que alegria a gente estar podendo conversar. Eu que agradeço pelo convite de poder participar. Que ótimo. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, não é de hoje, né? O trabalho como professor, principalmente, que a gente, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e principalmente depois da pandemia, a gente tem tido uma presença maior, né, nos meios, nas redes sociais como um todo, né? E aí já conhecia o seu trabalho antes, obviamente, né? Mas agora acompanhando mais, e também a nossa atividade recente lá no IPEDS, né, que tivemos juntos, que estava muito legal também. E Então, BDP, já participamos de eventos juntos. também. Às vezes nos congressos, né, Cláudia, as coisas são muito corridas, a gente acaba não parando para conversar, né? Com certeza. Mas eu que agradeço, tá? A tua aceitação do convite. E estava anotando algumas coisas aqui, eu estava dizendo agora há pouco, não sei se deu tempo da tua entrada, mas eu tenho uma opinião muito voltada à aposentadoria ao deficiente, né? Eu acho que talvez esse seja um dos benefícios da Previdência Social, que haja assim uma maior diferença entre a via administrativa e a via judicial, porém aqui ninguém pode falar que a via judicial é melhor que a via administrativa, porque nós temos a regulamentação da perícia biopsicossocial no INSS, que é algo talvez assim que poucos países do mundo tenham feito, né? Muito por força aí das convenções internacionais, mas o INSS já em 2014 regulamentou a perícia. O INSS tem um modelo único de avaliação biopsicossocial, e a gente sabe que no judiciário, os advogados que atuam na via judicial sabem bem, o judiciário ainda não encontrou o norte para a realização dessa perícia biopsicossocial. Ele até copia, digamos assim, em partes o modelo do INSS, realizando duas avaliações, uma médica e uma social,
mas ele não tem todo aquele critério, né, objetivo de pontuação, a questão das barreiras externas, né, todo aquele linguajar específico do índice de funcionalidade de aposentadoria, né, Brasil de aposentadoria, que o INSS tem. E muitos advogados passam um sufoco danado na via judicial, porque ainda se fala muito em incapacidade, Cláudio, quando a gente vai provar deficiência. Então eu faço essa pequena resenha assim, introdutória, queria te passar a palavra assim, para considerações iniciais e a gente vai construindo. Aí a gente não para, né, depois disso. Legal. É um prazer, eu agradeço pelo convite para falar um tema que realmente eu sou apaixonado, é um tema assim, que me dá muito prazer de falar. Em 2013, quando a lei complementar entrou em vigência, né, no dia 9 de novembro de 2013, eu já peguei o telefone e liguei para o doutor Mauro, que na época era presidente do INSS, eu estava na escola da Previdência. Eu falei, eu quero capacitar o povo, eu quero tomar a par desse benefício. Então, o primeiro material, a primeira capacitação dentro do INSS, quem fez fui eu. Através do material, eu e a minha equipe lá em Brasília, que a gente ficou um tempo lá, né? Fizemos todo esse material e fizemos a capacitação do INSS, através de videoconferência, algumas situações em loco, que é exatamente os pontos que você mencionou, que tanto a justiça, quanto o próprio advogado, e quanto muitas vezes o próprio servidor do INSS tem dificuldade de entender, que é esse caráter do benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Então ainda é muito normal se confundir deficiência com incapacidade, seja ela temporária ou uma palavra que eu detesto usar, que é a tal da incapacidade permanente, né? Que o legislador aí na reforma da Previdência trouxe para a gente, né? Eu brinco sempre com o meu aluno. Se a aposentadoria fosse por incapacidade permanente, não teria operação pente fino do INSS. Porque se ela é permanente, né? Aí eu tenho um amigo que brinca comigo, que ela é permanente enquanto dure. Enquanto dure. Eu estava pensando nessa expressão agora. Então, aí você pega essa situação, porque a gente nunca pode colocar essa situação de incapacidade permanente, levando em consideração a evolução da medicina. A medicina evolui muito rapidamente, né? Então, uma situação que hoje pode ser permanente, quem me diz amanhã pode já não ser mais. A medicina pode já ter chegado nessa situação. Então, assim, as principais características, quando você me fala assim, como fazer um bom requerimento administrativo para solicitar um benefício de aposentadorias da pessoa com deficiência. Primeiro ponto é a gente conhecer o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Desmistificar a deficiência da incapacidade, frisar que eu vou ter que, através do instrumental de avaliação que foi desenvolvido lá pelo Índice de Funcionalidade Brasileiro, lá baseado no modelo de FUSE, eu vou ter que ter uma pontuação. Então eu tive um curso agora no dia 29 de maio, que eu fiz um laboratório, que eu achei legal, os alunos adoraram. Por quê? Eu peguei casos práticos, casos do dia a dia, para mostrar para eles como funciona, porque aí, colocando na prática, eu acho que fica mais claro. E eles gostaram, a gente falou as regras gerais do benefício, abrimos os processos e vamos analisar. Aqui onde pecou, aonde foi o erro, né? Aonde dá para a gente recorrer. Então, o aluno ele tem que entender se ele vai entrar numa seara do benefício da pessoa com deficiência, que é um benefício de grau técnico elevado, ele vai ter que conhecer um pouco desse grau técnico elevado, né? Ele vai ter que conhecer o instrumental de avaliação para poder analisar o instrumental de avaliação, até para um eventual recurso administrativo, que sempre, na minha ideia, né, sempre vai ser o norte, principalmente aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, infelizmente,
o Judiciário Federal não sabe nem o que é aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente sabe que ainda há uma interpretação muito equivocada com relação aos conceitos, né? Existe uma interferência muito forte da própria perícia, que acaba, né, levando para o lado sempre da incapacidade. Tem sentenças que a gente lê assim e não acredita o quanto é complicado. É uma tarefa extremamente difícil, Cláudio. Bacana a tua colocação, até na condição de servidor. E eu percebi que muito da tua escola vem, né, da Penha, né, em São Paulo, do bairro da Penha, né, a PS Penha. Eu conheço pouco São Paulo, mas eu tive um bom tempo estudando aí, e eu imagino que a tua experiência seja uma experiência de um bairro extremamente populoso, né, e que lida com tudo que é perfil de pessoas, né. A primeira coisa que me chamou a atenção no teu currículo, eu imagino a vivência que tu não tem, né, com relação ao atendimento, e justamente situações que, claro, além da parte técnica, acho que a parte técnica é a primeira questão fundamental, mas também a sensibilidade em lidar com a avaliação, né, porque a gente nota que mesmo compreendido o método, parece que tem um ranço ainda muito forte, né, em querer realmente reconhecer a deficiência, em querer responder o questionário corretamente, em querer trabalhar as barreiras externas, né? Não sei se tu percebe isso pela tua experiência também na via administrativa. Bastante. Você falou da PS Penha, estou vendo até que tem colegas meus que trabalham comigo na PS Penha aqui, participando da nossa live, né? Então, é legal quando a gente vê o colega do INSS que ele está interessado também em aprender, né? Ele está querendo evoluir, ele quer buscar outras situações. Eu penso assim, o principal, o que você tem que, na hora de montar o seu requerimento para solicitar um processo de aposentadoria da pessoa com deficiência, primeiramente você tem que saber os conceitos básicos do benefício, né? Muita gente também faz confusão, tanto com a incapacidade, como também eu verifico nos processos que eu puxo. Eu estou há 1 ano e 2 meses em casa, né, no teletrabalho por conta da pandemia. Então, desde março de 2020, eu estou trabalhando em casa. E eu puxo muito o processo de aposentadoria da pessoa com deficiência, seja os por tempo de contribuição, quanto os por idade. Então eu verifico situações que o segurado, ou muitas vezes até o representante dele, o operador do direito que está representando ele, por exemplo, ele anexa um pedido que o segurado, você verifica que ele adquiriu aquela deficiência, por exemplo, por conta de um acidente agora. Então ele não vai fazer os critérios dos riscos, né? Que na aposentadoria por tempo de contribuição você vai ter que ter a portaria 1 de 2014 e o artigo 414 da IN 77 dizem criar um tempo que você tem que ter um mínimo de 2 anos na condição de pessoa com deficiência. Então, se eu sofri um acidente hoje, já não é o benefício que me cabe, né? Eu vou ter que analisar, cabe um benefício por incapacidade temporária ou um benefício por incapacidade permanente? Ou situações que o segurado, por exemplo, ele não tem contribuição alguma. Então ele vê, por exemplo, o caráter assistencial do benefício. Então, nessa nova sistemática administrativa do INSS trabalhar, que você abre a tarefa e fica trabalhando, emite carta de exigência e tal, aquilo lá também funciona meio que nem um chat, né? Você está lá, eu faço uma colocação, você me devolve a colocação, devolve a documentação ou faz alguma consideração. Então eu vejo isso. É normal às vezes o pessoal me devolver. Não, mas o benefício é da pessoa com deficiência. Logo, se eu sou deficiente, eu tenho direito ao benefício. Claro. Então, a nível geral, essa é a primeira confusão que surge, né? Na população em geral, é entender que o nome do benefício já lhe enquadra, né, no direito. Exatamente. Era mais ou menos quando a gente tinha o auxílio-doença, né? Estou doente, logo tenho direito ao benefício, né? A gente fazia essa confusão da doença com a incapacidade. Então, eu vejo também no requerimento o que a pessoa que está assistindo nossa live ela tem que observar, né?
os requisitos básicos. Tanto eu tenho requisito básico na por tempo de contribuição, quanto na por idade. Então eu vou lá na por tempo de contribuição, o legislador a carência, eu tenho que ter no mínimo 2 anos na condição de pessoa com deficiência, eu tenho que ser deficiente na DER, o sistema também fala que tem que ser deficiente na DER. Então, por exemplo, eu estou analisando um processo. Um homem está me pedindo uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Se ele tiver, por exemplo, no sistema 20 anos de tempo de contribuição, esse é um benefício que eu não posso nem encaminhar para a perícia biopsicossocial. Por quê? Como tem o redutor, deficiência grave, o redutor máximo é de 10 anos, de 35 vai cair para 25. Se ele tiver menos que isso, mesmo que ele esteja enquadrado como deficiente grave, ele não tem direito ao benefício. E nas puridades, que também às vezes a pessoa não observa, né? Porque a puridade ela faz o requisito da idade, que tem um redutor de 5 anos, ela faz o requisito de tempo de contribuição, 15 anos de tempo de contribuição, 180 contribuições como carência. E mais um requisito, ele fala que esses 15 anos de tempo de contribuição tem que ser na condição de pessoa com deficiência. Então, às vezes são requisitos que muitas vezes o próprio operador do direito ele desconhece se ele não está acostumado com o benefício. Esse último curso que eu fiz, foi normal eu ouvir dos alunos, professor, eu já tinha feito o curso da aposentadoria da pessoa com deficiência, mas eu nunca tinha pego o caso prático no meu escritório. Quando eu peguei o caso prático, aí que eu fui verificar quais eram as minhas dificuldades de entender o benefício. Porque aí você tem, né, o caso concreto na mão. Sem dúvida. Analisar. O caso concreto, ele muda tudo, ainda mais nesse benefício, né? Cláudio, uma pergunta que eu ia te fazer, te ouvindo falar, né? Tu fizesses menção à portaria interministerial número 1 de 27 de janeiro de 2014, né? Exato. Que foi a portaria que regulamentou, né, a avaliação funcional, né, da lei complementar, que saiu alguns meses antes. Avaliação, né? Perfeito, para fazer a perícia biopsicossocial realmente, né? E eu pergunto, achei muito legal a introdução da sua fala, no sentido de os conceitos básicos. Realmente, assim, isso é requisito fundamental. Né? Impressionante como, principalmente... Perfeito. Porque, e eu lhe pergunto, a nível administrativo, o ato administrativo por excelência da perícia biopsicossocial segue sendo a portaria número 1, né? Ali eu posso extrair os conceitos, né? É lá que você vai pegar o instrumental de avaliação. É interessante, na portaria número 1, quando ela te dá o instrumental de avaliação, o interessante para quem vai fazer o requerimento é conhecer o instrumental. Porque você já pode, inclusive, fazer uma prévia. Mesmo não sendo perito médico, mesmo não sendo avaliação social. Porque você tem os domínios, são 7 domínios. Eu enquadrei ele, sei lá, vamos dizer que eu enquadrei ele no domínio, é uma deficiência sensorial, enquadrei ele na falta de audição. Aí eu vou me basear naquilo. Aonde ele não tem falta de audição, tem situações que ele pode fazer normalmente, mas tem situações que ele não vai poder fazer, mesmo que ele use. Eu posso fazer nesses parâmetros. E é engraçado porque o aluno, né, ele me pergunta, provavelmente deve perguntar bastante para você também, professor, eu tenho um cliente que ele tem tal coisa. Ele é deficiente perante o INSS? Difícil da gente dizer, né? Primeiro, perfeito. Porque, você não tem uma lista de deficiência. Tem uma lista de deficiência. Então, em tese, vamos supor,
eu sou uma pessoa teimosa. Minha esposa fala que eu sou teimoso, que eu sou uma pessoa que não enxergo direito e não gosto de usar óculos. Então, em tese, eu tenho uma deficiência. Qual que é essa deficiência? Uma deficiência visual. Em tese, eu posso pedir um benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência? Eu posso, porque mesmo o servidor ele não vai questionar isso, ele vai me encaminhar para a perícia médica. Muito provavelmente essa minha deficiência de falta de visão, ela não vai caracterizar uma deficiência para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas aí você começa a brincar com isso, são situações diferentes, né? Eu brinco sempre com o meu aluno. Eu falo uma coisa, eu tenho colegas, por exemplo, no INSS, que são cegos. Eles são cegos. E eles trabalham no INSS. Tenho vários colegas, por exemplo, que nasceram cegos e eles trabalham no INSS com os equipamentos, obviamente, para suprir, né, a deficiência dele e trabalham lá. Agora, por exemplo, se eu tiver, sei lá, numa estrada dirigindo, sofrer um acidente e vir a ficar cego, provavelmente eu não vou, num primeiro momento, conseguir trabalhar, porque eu não estou preparado para isso. Claro. Então, esse é um critério. E o outro critério é o da igualdade, que aqui não pode ser aplicado. Aqui o critério da igualdade, de forma nenhuma, ele pode ser aplicado. Por isso que você tem o critério social da biopsicossocial. Porque eu posso ter duas situações diferentes. Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, vamos falar logo uma deficiência de nascimento, por exemplo, paralisia infantil, que o perito vai fixar geralmente lá na data de nascimento dela. Aí vamos supor que essa pessoa, ela mora em Porto Alegre, num bairro de classe média de Porto Alegre, ele tem a casa adaptada, ele tem a carro adaptado, ele sai para trabalhar no carro adaptado dele, o trabalho dele tem acessibilidade, está adaptado para o trabalho dele. Essa pessoa é diferente de uma mesma situação que eu pegar, por exemplo, de um segurado. Vamos supor que ele more numa comunidade, que ele tenha dificuldade de locomoção dentro dessa comunidade. Por exemplo, ele seja cadeirante e a comunidade é um morro cheio de estradinhas de terra, tal. A casa dele não está adaptada, carro ele não tem, a própria condução para ele trabalhar é difícil ele conseguir. Aquele ônibus aqui em São Paulo é uma briga, né? Outro dia teve um aluno até que entrou com mandado de segurança contra as empresas de ônibus pela falta de oferta de ônibus para a condição da pessoa com deficiência. A hora que eu pego essas duas pessoas, vamos supor que sejam dois homens que tenham a mesma idade e a mesma deficiência. Os dois, por exemplo, têm paralisia infantil. Na hora que eu vou avaliar os dois, eu não posso avaliar igual. Porque senão eu vou estar sendo injusto, porque as condições de vida deles não são iguais. O esforço é maior. Você vai bater contra o princípio básico da aposentadoria da pessoa com deficiência. Qual é o princípio básico dela? Ela diz o seguinte, olha, a pessoa pode trabalhar. Tanto que a aposentadoria da pessoa com deficiência, você pode aposentar e continuar trabalhando. Diferentemente da aposentadoria especial, ela não impede que você continue na sua função habitual. Porém, o legislador ele tem a sensibilidade de ver que aquela pessoa ela tem um esforço maior para exercer a atividade dela, que vai refletir lá na gradação da deficiência, né? Que pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser grave. Então, em cima disso, que eu vou analisar, né, o direito da pessoa, parte puramente médica, porque o médico ele só analisa a parte médica, né? Eu brinco com os peritos do INSS, na agência da Penha tem uns 15 peritos do INSS, né? Quando eu falo em avaliação, quando eu lancei o livro de avaliação biopsicossocial, né? Eles davam risada da minha cara, isso não existe. Né? Sim, imagina. Só existe perícia médica, para ele só existe a parte médica, né? E quem dá o peso... Cláudio,
Não, desculpa. Quer continuar? Eu entro depois. Eu só ia te falar que quem dá o tempero, quem vai dar o peso da concessão do benefício é o assistente social. Se você não tivesse avaliação social nesse benefício, pouquíssimos casos seriam concedidos. Entendi. Nossa, que clareza, tá muito claro e os colegas comentando aqui, né, a gente já conhece, né, a tua forma de expressar e de trazer essas informações previdenciárias sempre importantes, mas logo no início tu comentou um fato, eu não poderia deixar de complementar, quando tu disse, não, talvez aconteça contigo também, muitas pessoas perguntam, é deficiente ou não é deficiente? Uma determinada doença, né? Hoje de manhã ainda passei por uma situação assim, no escritório, com a fibromialgia. Então, é possível enquadrar como deficiente ou não? Bacana a forma como tu colocou, Cláudio, porque ela demonstra a grandeza da perícia biopsicossocial. Qual é a grande grandeza, né? Qual é a grande grandeza da perícia biopsicossocial? É abrir, né? A questão do deficiente e permitir que se avalie caso a caso, não focado na pessoa e na doença, mas na saúde, né? Nas questões que circundam a vida da pessoa, né? E a gente vê que isso acontece, é interessante, teve uma colega que perguntou aqui, a Simone, né? Simone Celal, a nossa opinião sobre, né, a visão monocular. Recentemente nós tivemos uma lei federal que reconheceu a visão monocular como deficiência. Porém, poucas pessoas sabem que no outro dia veio o decreto regulamentador jogando para a perícia biopsicossocial. Então, na prática, mesmo quando há um reconhecimento, não sei a tua opinião sobre isso, mas sempre quando há um pré-reconhecimento por lei de uma deficiência, é claro que... Não estou te ouvindo. Não me ouve? Não estou te Agora ouvindo. melhorou? Tá, peraí. Não melhorou? Melhorou? Alô, alô? Tá me escutando agora? Não. Não? Peraí, deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Vou tentar entrar de novo, pode ser? Pode ser, não está escutando eu nada. Não estou te ouvindo. Tá, vamos de novo então, eu te puxo. Obrigado, Tânia. Eu também estava ouvindo bem o Cláudio. Vamos ver aqui o que possa ter acontecido. Mas agora eu já... Aqui, Cláudio, convidar. Fiz o convite, Cláudio, acredito que tu esteja subindo. Agora sim? Agora me escuta? Cláudio, está me escutando? Eu acho que a câmera, ela virou. Vamos de novo. Muito bom ouvir o professor Cláudio, clareza de ideias e imagino que vocês estejam sentindo a mesma coisa, né? Muito claro, muito bom. Vamos de novo aqui. Acho que agora vai. Perdão. Agora foi, né? Problemas técnicos. Acontece nas melhores famílias. Mas eu estava te comentando, Cláudio, um fato, até os colegas estão comentando também, porque me aconteceu hoje de manhã com a fibromialgia. Um cliente me perguntou, falou da aposentadoria ao deficiente e me perguntou se ele se enquadrava. E eu me vi exatamente
na situação que tu relatou. Eu digo, na perícia biopsicossocial, não há nada pré-definido. A gente precisa aplicar o método, precisa aplicar, né, a metodologia para verificar se enquadra ou não, porque cada um é cada um. E aí eu lembrei, queria trazer aqui para a live, porque isso gera muita confusão também na advocacia como um todo, e vou trazer um exemplo. Recentemente, a questão de 2 ou 3 meses atrás, foi sancionada uma lei federal, até teve todo um trabalho da primeira-dama para a questão da visão monocular. Né? E essa lei foi aprovada, foi muito comentada, que a partir de agora, então, a pessoa que tem visão monocular é considerado deficiente. Né? Agora, o decreto tem 1 ou 2 artigos considerando a pessoa deficiente. A gente sabe que ele traz reflexos jurídicos para várias questões isentivas de imposto, né? Ele pode também repercutir em outras questões futuramente, como isenção de carência, doença grave, aquela coisa toda, mas poucas pessoas sabem que no outro dia saiu um decreto dizendo que a avaliação da deficiência da visão monocular vai se dar pelo método biopsicossocial. Então, na prática, se reconhece pela lei, mas precisa passar pela metodologia sempre. Não sei se tu concorda comigo. Concordo, porque na verdade a lei, em relação à visão monocular, ela só veio regulamentar, porque a análise biopsicossocial, ela já considera a visão monocular como deficiência. A gente vai pegando assim, vamos dizer assim, a expertise, pelo número de casos que eu analiso. Se o aluno me perguntar, professor, até a Cláudia estava aqui colocando para a gente, professor, fala mais de visão monocular, né? A visão monocular, o INSS não tem dificuldade de enquadrar ela, a perícia biopsicossocial, como deficiência. Só que ela fica sempre num limiar, Alexandre. Qual é esse limiar? Entre a deficiência, a gradação leve e a gradação moderada. Então, o que eu vejo é isso. Então, o que você já verifica, que eu vejo constantemente, eu oriento o meu aluno, ele muitas vezes consegue dar aquele feedback legal para a gente. Ó, professor, eu segui aquele caminho que o senhor me falou e deu certo. Que é brigar em cima disso, da avaliação, né, do instrumental de avaliação. Para puxar o quê? Puxar de uma gradação leve, muitas vezes que ele não vai ter direito, para uma gradação moderada que pode lhe dar direito. Agora, pela expertise, pela prática da gente, a gente já mais ou menos orienta. Olha, o teu cliente ele tem 25 anos, é homem. Vai ser muito difícil numa visão monocular você conseguir uma deficiência grave. Eu nunca vi nenhum caso na prática. Então, mais ou menos, você vai dando os caminhos, né? Isso, uma vez eu conversava até com a sua amiga, a nossa amiga, né, a professora Melissa Follman, e ela falava para mim, Cláudio, no meu escritório eu só vou de administrativo, porque na justiça não consigo emplacar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Até por conta dessa Sabe, Cláudio, dificuldade, né? Sabes, deixa eu te fazer um relato, só para não perder o raciocínio dessa questão que tu trouxeste agora, né, da conversa com a professora Melissa. Eu também aposto sempre na deficiência na via administrativa, mas eu vou te agregar um fato novo, até para tu levar adiante esse depoimento de um advogado militante, né, como é o meu caso. Mesmo o professor Cláudio caiu, vamos aguardar ele retornar aqui, que está muito bom ouvi-lo. Cláudio, te aguardamos. Só dá um sinal aqui que eu já te puxo aqui.
Cláudio, me escuta? Pode ter dado algum problema com a internet do professor Cláudio, que ele não retornou até agora. A Rosana pergunta aqui, achei o comentário interessante. Rosana, monocular ou administrativo, né? Monocular no administrativo é possível ou só no judicial? Aí vai bem a linha que a gente estava conversando, né? Em ambas as instâncias é possível, tanto na administrativa quanto na judicial. Claro que na judicial tu terás que ter o prévio requerimento administrativo indeferido pelo INSS. Mas pela experiência na realização da perícia, na via administrativa a gente tem uma perícia melhor. Claro que não raras vezes ela não acontece no requerimento por si só e exige a intervenção de um recurso administrativo, né, para que possa, então, ser complementada, algo que tenha faltado na avaliação, alguma questão que a gente observa no próprio laudo biopsicossocial. Mas eu não vi até hoje o judiciário conseguir fazer uma perícia tão completa, seja para visão monocular ou para qualquer outra deficiência, do que o que é feito na via administrativa, né? A Débora aqui mesmo relata que todos os deficientes delas estão no CRPS. Sem dúvida, é o caminho correto, na minha visão, né? E eu tenho alguns casos, era isso que eu ia relatar para o Cláudio. Ah, tá aqui ele. Que coisa boa. Espera aí, Cláudio, que já vou aqui entrar ao vivo com o Cláudio. Olá. Agora me escuta melhor? Estou te escutando. Tá. Não, eu estava ali comentando, olha só, que interessante. Naqueles casos que, por uma razão ou outra, eu não obtive sucesso no reconhecimento na via administrativa, mas não pela falha no método biopsicossocial, pela falha no procedimento. E acho que tu vais entender aonde eu estou querendo chegar como servidor. Às vezes não funciona, às vezes o perito não compreende bem, às vezes é um perito que não está tão acostumado, às vezes por razões ou outras a gente não obteve sucesso no conselho de recursos por alguma particularidade e eu preciso judicializar. Mesmo nos casos que eu levo ao Poder Judiciário, eu peço para o magistrado o sobrestamento do processo e a realização da perícia no INSS. Tal como acontece muitas vezes com a JA. Aqui na 4ª região é muito comum. Ao invés de o juiz marcar a prova testemunhal, ele sobresta o feito e determina que o servidor faça a justificação judicial. Né? Acontece, acredito, também em São Paulo. Né? Eu tomo o mesmo procedimento, por quê? Porque eu sei que se eu insistir na perícia biopsicossocial judicial, eu vou ter uma avaliação igual ao LOAS. E eivada de incapacidade ainda por cima, e pouca deficiência na história. Quer dizer, o juiz vai avaliar os pareceres de forma isolada, não vai observar a pontuação, não vai avaliar a barreira externa, e eu vou ter uma dificuldade enorme ao final. Então, mesmo quando acontece o extremo de eu ir para a via judicial, eu faço o pedido da perícia administrativa, claro que isso não acontece ordinariamente, eu preciso, às vezes, ir até o gabinete do juiz, explicar para ele, mas sempre que isso acontece, sai uma ordem judicial para o INSS fazer uma perícia biopsicossocial e depois não se posicionar sobre ela, apenas devolver ao juiz, mesmo nesses casos o administrativo se torna mais vantajoso, a mostrar a aptidão do INSS com a perícia biopsicossocial. Queria te trazer esse relato. Legal. Aqui em São Paulo está bem gatinhando em relação a isso. Eu não conheço nenhum caso concreto, ainda não tive oportunidade de ver, né? Eu vejo algumas decisões, assim, esparsas, né? No sentido de enquadrar determinado período, que também você vê que já não é um conceito que você vê que o juiz não domina o tema, né? Porque ele fala, enquadra de tal a tal, de tal a tal, né? Mas eu gosto de fazer isso, Alexandre, no próprio processo administrativo previdenciário. Na análise do recurso, quando eu pego um recurso para analisar, que o
ele vem com novos elementos, eu não encaminho esse recurso para o Conselho de Recursos diretamente. Eu Que converso, legal. eu converso com a própria perícia, eu reabro o processo e falo, olha, doutor, tem novos elementos. Para avaliar o quê? Muitas vezes, avaliar uma alteração na gradação da deficiência, por exemplo, de leve para moderada, de moderada para grave. Muitos erros, assim, erros fáceis de corrigir. Por exemplo, o segurado passou na perícia médica e tem uma coisa que a perícia biopsicossocial não resolve, que é a data provável do início da deficiência, que só o perito médico pode fixar. E ele vai fixar mediante a documentação que ele tem. E muitas vezes essa data é fixada de forma errônea, por falta de documentos ou muitas vezes até por falta de atenção do perito. Então, quando vem novos elementos que eu verifico, opa, o perito fixou, sei lá, a deficiência lá em 2010, mas dá para ver que ele já era deficiente em 90 e vai fazer toda a diferença. E eu consigo reverter várias decisões sem nem a necessidade de enviar para o Conselho de Recursos. Porque aí o médico fala, não, realmente, esse documento que você está me apresentando agora está claro para mim. Ele vai lá, altera a data provável do início da deficiência e aquilo tudo é reinformado novamente. Ele vai mudar toda a pontuação, a gradação, né? Na hora que você for ver isso. Tem que entender, eu bato muito isso com o servidor, colega meu do INSS, né? Servidor que trabalha no setor de recurso do INSS, ele não pode se colocar no lugar de mero, né, encaminhador de processo, que é o que a grande maioria faz, né? Ele analisa, faz aquela contrarrazão que não diz nada e manda o processo para o Conselho de Recursos. Eu aqui, né, no setor de recursos, hoje eu estou fazendo um pouco mais que isso, porque como eu estou atendendo mandado de segurança na minha gerência, né, eu faço recurso, eu faço revisão, eu faço processo inicial, né? Então eu estou atendendo isso, estou atendendo muita reclamação de ouvidoria, eles me passam também. Estou atendendo muito, eu não sei ainda nem se aí no Sul já tem, mas aqui em São Paulo nós temos o guichê virtual de atendimento do advogado, né? Então, Sim, nós temos aqui também. Agora não legal. é mais virtual aqui, agora é presencial. O nosso agora com a pandemia, a OAB acabou fazendo uma adesão no termo, no contrato de parceria, né? E agora é tudo atendimento com agendamento. Então o advogado ele agenda, ele tem um prazo de 20 minutos e não tem número de serviços. Se você for rápido, você consegue 1, 2, 3, 4 casos, né? Então, essas reclamações de celeridade, muitas vezes a gerência me encaminha. Porque isso é planilhado, né? E a gente tem prazo de dar resposta. A minha gerência executiva, nesse sentido, é muito boa. Ela responde tudo. Eu sei que existe gerente executiva que não responde nada, nem mandar de segurança, né? O juiz me manda prender, mas eu não respondo isso aqui, né? Mas Tem a nossa muito. Tem muito. ela faz bastante. Então, se você pegar hoje, para você ter uma ideia, vou fazer um arredondamento besta aqui, tá? Mas é mais ou menos isso que acontece. Se você tirar benefícios que dependem de perícia médica, seja análise de PPP ou perícia médica mesmo dentro do benefício, que são situações que eu, como servidor, não posso interferir, o que sobra, vamos supor que eu tiro toda essa quantidade de benefício, o que sobra, 50% dos benefícios que eu analiso, eu consigo mudar o ato sem mandar para o Conselho de Recursos. Porque é pura barbeiragem do servidor do INSS, muitas vezes. Ele não fez os acertos no CNIS, ele não incluiu o vínculo que tinha que incluir, ele não fechou o vínculo, não migrou os recolhimentos como segurado facultativo. São meras barbaridades que você corrige. Eu, por exemplo, eu me sinto envergonhado, né?
Outro dia eu estava fazendo aí um evento com o Gustavo Beirão, nosso amigo, eu falei, eu teria vergonha de mandar um processo desse, por exemplo, você abrir lá na terceira cama e falar, pô, olha o Cláudio que me mandou aqui, isso aqui tenho vergonha, né? Então eu mudo o ato, que é a possibilidade que a legislação me dá, né? Mas Que eu vejo legal, Cláudio, ouvir isso. Que orgulho, né? Que orgulho. infelizmente, a gente vê que tem muito servidor que se coloca nessa situação, né? Ah, eu sou mero encaminhador. Bate aqui, eu mando lá. Muitas vezes ele nem contra as razões ele coloca. Manda o processo embora, né? Infelizmente é assim, né? Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à documentação, tá? Porque gera muitas dúvidas, né, com relação a quais documentos. Porque a gente sabe que a aposentadoria ou deficiente, ela parte de uma doença, né, e há um diagnóstico de uma doença, né, porém, a partir dessa doença é que se faz toda uma avaliação, né, que é a avaliação biopsicossocial. Poderia explorar um pouquinho de ti, assim, o que tu, pela tua experiência, assim, o que tu recomenda com relação à instrução documental para comprovação da deficiência, laudos, ocorrências policiais de um acidente que gerou deficiência, é importante ou não é? Situações lá do passado, é importante comprovar todo o período, é melhor deixar o perito decidir? Pela tua experiência, assim, como é que tu costuma lidar com isso? Eu acho assim, a pessoa ela tem que juntar toda a documentação que ela tenha e observar isso, e observar a data, né? Aquele documento que vai provavelmente dar aquela data provável do início da deficiência. Que eu verifico que é bem assim. Eu tinha um caso, não sei nem se ela deve estar vendo, a nossa amiga aqui, a doutora Tânia, lá de Guarulhos, que, por exemplo, ela teve um processo que teve uma avaliação, que foi uma avaliação com deficiência moderada e com fixação, eu não me recordo, mas, por exemplo, em 1990 foi feita a data provável do início da deficiência. Ela pegou e entrou com um novo processo, para você ter uma ideia. O perito melhorou a gradação, ele deu uma deficiência grave, porém ele fixou a data do início, provável do início da deficiência, em 2012. Então, por aí você vê, 12 anos de diferença. Então, o que eu questionar para ela, pode ser que ele não levou o documento primordial para apresentar para a perícia médica, né? Então, isso que a gente tem que observar. A documentação que nós vamos levar, porque ainda nós temos, aqui em São Paulo pelo menos, são poucos serviços que retornaram no presencial. Mas a avaliação biopsicossocial ainda é feita, embora de forma vergonhosa, né? Quando eu entro na agenda, por exemplo, a perícia médica nem tanto, mas a agenda da avaliação social, tem vezes que eu encontro localidades que eu vou arrumar uma vaga para o segurado. Quando tem a vaga? Novembro, dezembro de 2021. Nossa, que demora. Nós Que demora. estamos em maio, né? Muitas vezes esse segurado está um ano esperando a análise do INSS, né? Acaba Então, demorando. são situações que a gente tem que bater forte no INSS nesse sentido. Outro indicativo legal é analisar toda a documentação do segurado, inclusive os benefícios, né? Já teve benefícios por incapacidade? Se ele teve os antigos auxílio-doenças, qual a natureza desses auxílios previdenciária ou acidentária? Segurado tem auxílio-acidente. Olha que ótimo indicativo para você, né? Já começar a analisar a deficiência. Quando não é mais completo ainda, né? Eu tinha outro dia um caso que eu estava analisando, que ele me colocou lá, inclusive, o diploma do curso de Libras, lá numa instituição de pessoas com deficiência, que ele fez em 1983, né? Então, essa é a documentação, vamos dizer, perfeita, né? Agora tem segurado que geralmente não tem documento nenhum. Aí ele vai ter que confiar na perícia biopsicossocial e levar essa documentação mínima que ele tenha, né? Correndo o risco de uma má fixação, né? Que vai mudar todo o direito do benefício dele, né?
todo, porque, Cláudio, o servidor da autarquia, ele não vai deixar de encaminhar para a perícia, independente dos laudos, né? Você sabe qual era nosso mantra quando eu comecei em 2003 fazer a capacitação? E era um mantra difícil de o INSS cumprir. O mantra é o seguinte: olha, nós temos um benefício que nós não podemos ter nenhuma conotação de caráter preconceituoso em relação à deficiência do segurado. Então, a gente batia bastante nisso na capacitação. Servidor, você não vai perguntar o que o cara tem, você não vai perguntar qual é a deficiência dele, você não vai analisar a documentação médica dele. Você vai marcar, primeiramente, uma perícia médica, porque é assim que funciona, né? E uma perícia, uma avaliação social da pessoa com deficiência. Que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela inverte a perícia biopsicossocial do benefício de prestação continuada da lei orgânica, né? Porque lá eu marco primeiro a avaliação social e depois a perícia médica. Agora você vê quanto a gente evoluiu, né? Se eu já tenho a perícia biopsicossocial, eu tenho ela na aposentadoria da pessoa com deficiência, eu tenho ela no BPC, e eu tenho ela também na reabilitação profissional. Por que não colocar perícia biopsicossocial também, por exemplo, nos benefícios por incapacidade? Seja de caráter temporário ou definitivo, né? Permanente. Seria uma revolução, sem dúvida. Mas é uma caminhada, né? Isso é uma caminhada. Porque, Cláudio, é impressionante o poder da perícia biopsicossocial, né? E te ouvindo hoje aqui com tanta clareza, assim, impressionante como várias ideias, né? Como, por exemplo, buscar o formulário antes e fazer a própria avaliação biopsicossocial do escritório, por exemplo, né? Responder o questionário antes e já propor algo pronto, né? Enquanto isso pode fazer uma colocação, porque eu vejo no dia a dia, só para dar uma dica. Então eu vou falar, outro dia a menina brincava comigo, uma aluna: professor, o senhor está pedindo para o segurado mentir na perícia? Não, eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou pedindo para ele falar a verdade. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai fazer a perícia biopsicossocial, seja com o perito médico federal ou seja com o assistente social do INSS, ela vai numa situação já fragilizada. Que ela se sente meia... ela vai lá com uma situação que ela não está confortável. Quando o perito começa a perguntar situações para ela, muitas vezes a tendência dela, Alexandre, é mentir, mas não mentir. Mentir contra ela mesma. Então, por exemplo, uma das perguntas que você tem lá na instrumentação de avaliação: você consegue fazer sua higiene pessoal, escovar os dentes sozinho? A pessoa às vezes não consegue, fica com vergonha e diz que consegue. Você consegue se alimentar sozinho? Eu consigo. Não, mas ela precisa de ajuda. E tudo isso vai fazer diferença na pontuação, né? Porque na perícia biopsicossocial, a pontuação é quanto menos melhor, né? Então, quanto menos, eu tenho lá 41 perguntas de caráter médico e 41 perguntas de caráter social, que vai dar um total entre os 7 domínios de 82 questões, que eu posso responder de 25 a 100 pontos, 25, 50, 75 ou 100, que vai variar de uma pontuação, né? Que você vai de 2.050 pontos, podendo chegar em 8.200 pontos. E aí faz toda a diferença. Por quê? A menor ou igual a 5.739 é uma deficiência grave. Se eu começo a contar algumas histórias que realmente por vergonha ou por situação que eu me sinto incomodado, eu acabo a minha avaliação sendo incorreta contra a própria pessoa do segurado. Então, é legal você fazer esse treinamento primeiro, eu acho, né? Primeiro, assim, para colocar para quem está falando, porque sempre, todas as aulas que eu dou sobre esse tema, eu escuto sempre os mesmos questionamentos. Então, eu já estou até, vamos dizer assim, calejado, né?
Então o aluno fala assim: ah, professor, o benefício é muito bonito, mas não chega cliente da pessoa com deficiência para mim, né? Então, primeiro, não chega mesmo. Primeiro porque nem ele sabe que tem direito ao benefício, né? Porque aqui no Brasil, direito social a gente não informa, né? A gente não informa para ninguém. Então, são situações que você que vai ter que se expor. Você vai ter que fazer mídias sociais. Eu brinco assim, você tem a minha aula de aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem um calendário com todos os dias de deficiência que você tem no Brasil. Vai nas fundações, vai nas igrejas, faz palestra nesse sentido, que é aí que você vai conseguir divulgar, além de você mostrar para a pessoa que ela tem direito, muito provavelmente ela vai pedir para você fazer o requerimento dela. Porque ela vai ter. Perfeito. Então, não espere que vai chegar ninguém lá no teu escritório, né? E vai falar. Outra vez, essa pessoa vai chegar no seu escritório e você, com esses indícios de documentos, você vai verificar lá que ela tem um auxílio acidente. Você que vai verificar e vai fazer as perguntas certas para identificar que ela tem uma deficiência e pode correr. Um nicho assim que está assim, fabuloso, eu brinco, eu não advogo, eu sou servidor do INSS, mas eu brinco com meus alunos, é a revisão do benefício. O que tem de benefício que a pessoa está recebendo uma aposentadoria, vamos dizer assim, normal, e ela tem direito de revisar por uma espécie de pessoa com deficiência. Direito ao melhor benefício. Que vai ter direito ao melhor benefício, e no caso do B42, sem aplicação de. Ou por ela não saber. Cláudio, escuta. Oi, estou ouvindo normal. Tinha caído. Ou por ela não saber o direito dela, ou vários casos que eu tenho pego aqui em São Paulo de revisão, que a pessoa foi no INSS, ela agendou uma aposentadoria da pessoa com deficiência, o servidor puxou a tarefa dela, analisou, mas ela já tem o tempo, e concedeu o benefício sem ser pessoa com deficiência. Acontece muito, né? Acontece muito. Bastante. Cláudio, oi. Nosso tempo está estourando. Eu estou adotando sempre uma regra de terminar um pouquinho antes, mas hoje não deu para acionar essa regra, porque está muito bom te ouvir. Que bom. Eu queria te dizer assim, foi muito, muito esclarecedor, muitos comentários, eu não consegui repercutir todos. E vou lhe dizer uma coisa, eu já fiz algumas lives, eu tenho feito todas as terças-feiras com a temática do processo, mas essa foi a primeira que eu vi duas advogadas brigando pelo Cláudio, né? Tava a Débora querendo o Cláudio em Porto Alegre e a Tereza dizendo que não, o lugar dele é na Penha, né? Viu? Isso não tinha acontecido ainda. Eu já fui dar muita aula em Porto Alegre, mas trabalhar ainda não. Que legal. E só repercutindo um pouquinho o que tu falou, a gente tem pouco tempo mesmo, mas não poderia deixar de falar, e combina bem com o que tu disse, né? Segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas no Brasil declaram ter algum tipo de deficiência. Olha que mercado existe hoje falando em advocacia, né? Então, Cláudio, obrigado por tudo, obrigado pela tua atenção comigo, com o público aqui hoje, obrigado pela tua clareza de ideias, parabéns, muito orgulho de te ter como servidor do INSS, o INSS que é de todos nós, então por isso que me orgulha muito saber que tem alguém dentro do INSS com tanta clareza e uma visão tão voltada para as coisas certas. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Alexandre. É sempre bom a gente falar. A gente fala com tanto prazer de tema que a gente gosta, né? E o importante é que as pessoas, né, elas não fiquem com dúvida. Por isso, toda live, todo evento que eu participo, eu me coloco à inteira disposição. Você está assistindo a live, ficou com alguma dúvida? Manda aí, onde você me tem no contato, pode mandar sua dúvida que eu procuro te ajudar aí, porque eu sei que o benefício é extremamente técnico. A gente tem que fazer esse diferenciamento, Alexandre, porque assim, por exemplo, o processo administrativo previdenciário é um tema que eu dou aula há tanto tempo, que eu sou tão apaixonado que para mim é fácil. Com certeza para você também é fácil.
Mas muitas vezes, para quem está começando o direito previdenciário, é muito complicado, né? Então eu me Sem coloco dúvida. à disposição. Cláudio, obrigado, pessoal, muito obrigado. Desculpa a indelicadeza de estar encerrando, é para a gente poder gravar a live. Um forte abraço, Cláudio. Obrigado. Depois você me disponibiliza que eu também ponho nos grupos para quem não pôde ver ao vivo. Pode deixar. Um Obrigado, abração, uma boa pessoal. semana. Boa semana para todo mundo. Obrigado. Tchau.